Espantou-me a grande manifestação de renúncia. A gente parou aqui onde o André Luiz estava encontrando com a sua mãe, e ela estava falando a respeito do pai dele, que se encontrava ainda no umbral, e falam e aqui ele vai falando a respeito da renúncia, né, da mãe, de toda a sua bondade. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Algumas vezes me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora que... Você vai falar? A senhora que tem acompanhado o pai devotamente, nada poderá informar-me relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por ele. Desculpa. Por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Sani, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Tão importante essa mensagem que a mãe deu, porque, né, o André Luiz queria auxiliar a família. E aqui ela chama atenção né, prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Ou seja, primeiro trabalha para você estar preparado para realmente poder auxiliar, né? Então, ele quer auxiliar o outro, mas antes ele precisa se auxiliar. Então, é algo que a espiritualidade a gente vê muito em textos esse aspecto, né, de que a pessoa ela tem que se amar, ela tem que se trabalhar, se melhorar para que possa realmente ser um instrumento, um canal para auxiliar o próximo, né? Claro que as coisas elas não acontecem, primeiro um para depois o outro, mas à medida que se trabalha internamente, melhor vão ser as condições para auxiliar o exterior, o próximo, né? Então, esse aspecto de não esquecermos o interior e trabalharmos profundamente dentro, que isso vai repercutir no exterior. Eu achei muito pertinente essa questão que a mãe colocou, sabe? E tem um E aspecto tem um aspecto que ela fala no parágrafo em no cima, parágrafo em cima, né? ela chama Ela atenção, chama atenção ainda do apego, né? O apego que não só ele tem, como a a humanidade praticamente em 100% 100% tem, né? Da ligação com família, que mesmo quando desencarna, mantém. Então, esse apego, né? Como ele é prejudicial mesmo no mundo espiritual, porque se você fica muito fixado no seu apego, você esquece de coisas mais importantes. Então, ele está preocupado pelo apego em cuidar da família, que a família pode estar precisando dele. No decorrer do livro, a gente vai ver que nem está dependendo do auxílio dele, na verdade. Está dando spoiler. Você não está reclamando que eu estou dando spoiler. Mas, assim, a questão do apego, como a gente precisa trabalhar muito essa questão do apego, que atrapalha a nosso crescimento, a nossa evolução, tanto encarnado quanto desencarnado. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, com muito carinho,
não é simplesmente abandonar as coisas, mas entender melhor a relação da gente com essas coisas. Mas o que eu acho difícil é que você aprende a amar, acho que na família, né? É dentro de casa que você aprende a amar. Então, de uma hora para outra, você diz: ah, bom, vou deixar eles que se virem. Eu acho meio complicado isso. Por isso que. Eu acho que quando eu morrer, pelo menos, eu acho que eu vou ficar ainda muito mais ligada que. Sei lá, mas eu acho difícil você simplesmente dizer: somos, tomamos todo mundo, é muito tranquilo. É complicado isso, pensar assim. Eu entendo que tem que até liberar, mas eu acho muito difícil. Mas é por isso que a gente está aqui, Solange. Senão a gente estava uns 3 estágios de mundo acima. Se a gente não tivesse que lidar com isso Não, e aprender, a gente não estava aqui. é verdade. É verdade. Tá certo. Ponto. E Solange, tem um ponto também aí que eu acho que não é esse ponto dele diminuir o amor à família. É que os mentores eles têm uma visão mais ampla do que está acontecendo, né? Tanto que, sem querer dar spoiler, mas falando umas coisinhas, quando ele for ver a família, ele vai entrar em um desequilíbrio, né? Se for, eu não vou contar mais sobre o que vai acontecer, mas se fosse agora ele se recuperando, ele poderia entrar em parafuso, sabe? Ele poderia se perder do caminho de cura interior que ele estava tendo. Então, ele estava ali naquele momento, ele estava ainda como um, uma pessoa que estava se recuperando de como se fosse assim, ele estava doente, ele estava ali ainda se curando, ele estava no hospital ainda. Então, era mais ou menos isso, sabe? A pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, acaba que ela não vai poder auxiliar, por exemplo, trabalhos que estão acontecendo na casa que sejam para carregar peso, por exemplo, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso, né? Ele ainda estava lá no hospital, aí os mentores falaram assim, ó, você não está preparado ainda para aguentar aí a carga que vai ser auxiliar ali a família. Então, acho que aí o ponto é mais o confiar nos mentores. E aí eu vou contar só um caso também do livro Memórias de um Suicida. Aquele livro é sensacional, aquele livro é muito bom. E o que acontece? Quando o Camilo Castelo Branco ele é acolhido em uma instituição, em um hospital que era ligado a Maria de Nazaré, né? Era a Legião dos Servos de Maria. E aí ele foi levado para o hospital e aí ele ficou junto com outro grupo de suicidas também. E um deles, ele ficou enlouquecido porque queria ver a família. Queria e ficou e falou: olha, isso aqui é uma prisão, tal. Aí os mentores foram segurando. Aí chegou uma hora que os mentores falaram assim: não, tá bom, você quer? Você quer realmente? Então a gente vai deixar. Aí permitiu com que o suicida, quer dizer, que estava ali já em recuperação, já acolhido, né, o espírito fosse visitar a família. E aí, para fins educativos, eles colocaram um telão lá nessa sala e eles ficaram observando a situação desse amigo. Então o que acontece? Foi lá o amigo correndo, quando chegou na família, viu as coisas acontecendo, ele entrou em sintonia com vários aspectos que fizeram com que ele caísse e ele se desequilibrou completamente. Aí ele foi de novo assim, entrou em sintonia com vários espíritos, vários obsessores que estavam ligados a ele, e ele foi carregado novamente lá para regiões mais densas, sabe? Aí eles ficaram assim impressionados observando aquilo tudo e serviu como lição. Então eu acho que talvez o ponto é esse, sabe? Os mentores eles têm uma visão talvez mais ampla do que a gente, né? Então se os mentores falam assim, olha, não é o momento ainda, né? É o momento de você se fortalecer. Então você pode auxiliar através de orações ou auxiliar se fortalecendo para aí sim poder auxiliar, né? E o último exemplo que me viu agora também foi um que a gente leu quando o André Luiz foi pedir emprego, né? Aquela senhora, ela queria ajudar a família, só que
ela basicamente ela não trabalhava nada em nosso lar, né? Ela tentava um trabalho e logo saía. Logo ele falou assim, olha, né, não tem como você auxiliar se nem o aspecto do trabalho você consegue ainda se se disciplinar, né? Então eu acho que talvez seja um pouco isso, mas eu, é confiar no que os mentores dizem, sabe? É mais ou menos isso que eu tava pensando. A chave para isso, Ange, é compreensão. É uma compreensão muito mais ampla do que a gente tem. E é por isso que você vai cruzar com pessoas no seu caminho que já começam a ter esse tipo de compreensão. E elas vão ser certamente taxadas de indiferentes, que talvez tiveram algum problema, até algum trauma e não se envolvem com nada, que não ligam para ninguém, que são egoístas, mas, na verdade, elas estão desenvolvendo um tipo de consciência diferente, que compreende melhor as relações. O amor que você sente por mim, pela mamãe, pela Soninha, pela Sueli, não vai diminuir se você expandir esse amor para o teu vizinho, para o cara que mora a 2 quilômetros que te ligou uma vez na vida. Ele não diminui. Você só aumenta a tua capacidade de amar. Então, a gente tende a limitar o nosso amor para aquela, não área de conforto, mas para um grupo de pessoas que convivem mais intensamente com a gente. E o que a gente aqui Eu não está colocaria como aprendendo, limitar. e o que a gente está aprendendo aqui é Não, você justamente que falou esse como amor limitar. não é para ser limitado, ele é para ser expandido. É o que a gente tenta fazer aqui. Então, quando a gente compreender que a expansão do amor é o que a gente precisa, você não vai ter essa necessidade de amar mais quem são os teus parentes e nem vai ter dificuldade de amar da mesma forma quem você não conhece. Silvio, nesse exemplo que você falou, né, Ainda é difícil. nesse exemplo que você falou do amor, né, na família que não vai amar mais se amar o outro, eu lembrei uma vez eu não sei quem foi que falou isso, né, eu vou falar aqui a frase e a mensagem, embora eu não saiba quem é o autor. Ele falou a seguinte, que o amor não é como um bolo em que você reparte os pedaços para dar para cada pessoa, né? Então, se tem mais pessoas, os pedaços ficam menor. O amor é como uma fogueira e que você vai colocando as toras, né? Então, cada pessoa que você acrescenta é como se colocasse uma tora nova no fogo, que eles vai só ampliando, né? Então, a ideia é essa. Cada nova pessoa que consegue amar é como uma nova tora que está indo para o fogo que só amplia o amor que sente por todos, né? Então, essa foi Mas se relacionar com as histórias, tem madeira que dá chamas mais intensas, da brasa, tem madeiras bem diferentes. E o amor também é bem diferente. isso é verdade. Isso é verdade. Só por enquanto. Sani, você tá sem o microfone. Pronto, deixa eu voltar. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Carinhoso por saber como vivia dali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhosa, e disse: Não venhas, meu filho. Espere-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me
com o ministro Célio, para agradecer a oportunidade desta visita. Sani, deixa eu só também fazer um comentário. Nossa, gente, hoje eu tô falando tanto, desculpa. Mas também foi tão bonita essa parte aqui, né? Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Gente, isso é tão profundo, né? Então, ou seja, ela para ter ido ali naquele plano mais denso, então ela foi para o Ministério da Comunicação. Então a gente já vê mais uma atribuição desse ministério, né? Que é a comunicação, não só a comunicação de informações, mas também até munir de recursos para que haja uma comunicação ali em pessoa também, né? Então aquilo tinha equipamentos, né? Aqui ela chama dos gabinetes transformatórios, que permitiu com que ela se adensasse, fosse para ali, né, como se fosse quase um processo de materialização que a gente vê que acontece muito no plano espiritual. Quando vem um palestrante de planos acima, acontece um processo de ectoplasmia ali, de densificação para ele se apresentar e dar palestra. E de novo, para ela retornar, ela vai lá para o Ministério da Comunicação, onde seria munida, né, onde ela vai ter os recursos fluídicos para a jornada de regresso. Lembra um pouco ali na série Jornada nas Estrelas, nos filmes também, Jornada nas Estrelas, aquelas câmaras de teletransporte, né? Então a pessoa entra na câmara, aí aparece em outro canto. Quase que isso lembra um pouco, né, essa ideia. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Agora a gente vai começar